Era início de manhã quando o sol ainda nascia tímido atrás das montanhas, derramando uma luz alaranjada sobre os telhados simples da pequena cidade de Santa Esperança. E foi exatamente nesse instante que José, um homem simples, de mãos calejadas e olhar cansado, largou a enxada ao lado do velho galinheiro e respirou fundo. Aquele seria o dia em que ele tentaria novamente, mesmo sabendo que todas as portas pareciam fechadas para ele. Mas antes de contar o que aconteceu, e como um único momento de fé foi capaz de mudar toda a vida desse homem, preciso que você fique comigo até o fim, porque talvez esta história seja exatamente o que você precisava ouvir hoje para não desistir do que está tentando construir. José era conhecido por sua bondade, mas também por sua falta de sorte. Pelo menos era assim que os vizinhos comentavam quando ele passava pela rua carregando sacos de milho para vender. Bom homem, coração grande, mas a vida pesa demais sobre ele, cochichavam alguns, enquanto outros diziam com pena. Se fosse outro, já tinha jogado tudo para o alto. Mas José não era outro. Ele carregava dentro de si uma fé inabalável, pequena às vezes, tremida muitas vezes, mas viva. Sua grande esperança era abrir uma pequena mercearia. Não precisava ser grande, só um lugar simples onde pudesse vender o que plantava. E quem sabe um dia oferecer produtos para os vizinhos que viviam reclamando da distância até o centro da cidade. Era um sonho que parecia pequeno para uns, mas para ele era enorme. Seria a chance de trazer estabilidade para a esposa Ruth e para o filho pequeno Davi, de apenas 5 anos, que vivia perguntando quando teria um quarto só para ele sem dividir com sacos de ração. A ideia da mercearia começou quando o velho armazém abandonado no final da rua foi colocado à venda. Um prédio antigo, com paredes rachadas e telhado torto, mas que ainda tinha o charme dos anos em que o movimento de gente entrando e saindo era constante. José via aquele lugar como um recomeço. Era como se Deus colocasse na frente dele uma pista, uma chance, um sinal. Mas o preço estava muito acima do que ele poderia pagar. Mesmo assim, um dia ele tomou coragem, limpou a poeira das roupas, penteou a barba e foi bater na porta do dono do imóvel, o senhor Augusto. Um homem duro, sério, daqueles que sempre parecem desconfiar de tudo. Quando José explicou sua intenção, Augusto o olhou de cima a baixo, apertou os olhos e disse em tom seco: "Você tem dinheiro suficiente para isso?" José engoliu seco, confessou que ainda não tinha o valor, mas queria negociar. Augusto balançou a cabeça, respirou fundo e respondeu com frieza: "Negócio é negócio. Volte quando tiver algo concreto." E fechou a porta sem ao menos desejar um bom dia. A rejeição doeu fundo. José voltou para casa sentindo como se tivesse sido esmagado por algo bem maior do que a falta de dinheiro. Era o tipo de fechamento de porta que parecia definitivo, daqueles que desanimam até os mais fortes, e é exatamente aqui que muitos teriam desistido. Talvez até você já tenha passado por algo parecido, em que um sonho parece tão distante que chega a machucar só de pensar nele. Mas José, apesar das lágrimas que seguiu escondendo, ainda sussurrou ao céu: "Senhor, eu não entendo, mas continuo confiando." A vida continuou dura. A plantação teve uma praga que destruiu parte do milho. As galinhas pararam de botar durante semanas. O filho ficou doente e precisou de remédios caros. Cada novo problema parecia uma pedra sendo colocada sobre o peito já pesado daquele homem. E ainda assim, todas as noites, antes de dormir, José colocava as mãos no rosto e dizia baixinho: "Eu acredito, só não me deixe desistir." Mas quando parecia que nada poderia piorar, algo ainda mais difícil aconteceu. José perdeu o trabalho temporário na fazenda vizinha, um serviço que completava o pouco que ganhava vendendo milho na feira. O dono da fazenda justificou dizendo que era corte de gastos, mas a verdade é que havia contratado alguém mais jovem e mais forte. José voltou para casa arrastando os pés e com o coração apertado, pensando em como daria a notícia para Ruth. Quando chegou, ela estava na cozinha mexendo uma panela de feijão ralo, e bastou olhar para ele para entender tudo. Não houve briga, nem reclamação. Ela apenas segurou a mão do marido
e disse a frase que se tornaria o ponto de virada dessa história. Se Deus fechou essa porta, é porque vai abrir outra. Mas só vai abrir quando você parar de olhar para o chão e levantar os olhos para ele. Aquela frase mexeu com José de um jeito que nenhuma outra havia mexido. Ele percebeu que estava tão focado nos problemas, nas perdas, nas recusas, que havia esquecido de fazer o que sempre fez: confiar sem reservas. Naquela noite, ele ajoelhou ao lado da cama, mesmo cansado, mesmo sem forças, e orou como não fazia há muito tempo. Não foi uma oração bonita, nem longa, nem cheia de palavras difíceis. Foi sincera. Foi um pedido quase desesperado. Pai, abre uma porta. Só uma oportunidade. Se for sua vontade, me mostra o caminho. E aqui vem o ponto crucial da história. É aqui que tudo muda. Porque no dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Não foi um milagre impressionante. Não foi um bilhete premiado caindo do céu. Foi algo simples, mas que se tornaria decisivo. Ao ir até a feira para vender milho, José percebeu um movimento incomum perto do armazém abandonado. 2 pessoas estavam medindo a parede, analisando o interior e conversando com o senhor Augusto. O coração de José disparou, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele não queria se iludir, mas algo dentro dele dizia que precisava ir até lá. E foi. Quando chegou, ouviu Augusto dizendo para as 2 pessoas: "O lugar é bom, mas precisa de muita reforma. Não sei se vale a pena." O casal, aparentemente vindo de outra cidade, parecia hesitante. José ficou parado, observando de longe, até que Augusto o notou e perguntou secamente: "Veio ver se alguém já comprou?" José ficou sem resposta, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, o homem do casal se aproximou dele e perguntou: "O senhor mora por aqui? Conhece o bairro?" José explicou que conhecia, que vivia ali desde criança. O casal então confessou que estavam pensando em comprar o armazém para abrir uma padaria, mas estavam inseguros. Queriam saber como era a vizinhança, o movimento, os moradores. José começou a falar. Falou da rua, das famílias que moravam ali, da necessidade que o bairro tinha de comércio, da falta de lugares próximos para comprar pão, carne e verduras. Falou com sinceridade, com detalhes, com transparência. O casal ouvia atentamente, anotando tudo. E quando terminaram, agradeceram com um sorriso e disseram: "O senhor nos ajudou muito. Obrigado." José virou as costas para ir embora, achando que tudo acabaria ali. Mas, de repente, antes de dar o 3º passo, Augusto o chamou pelo nome. E quando José se virou, ouviu algo que fez suas pernas quase fraquejarem. "O que você falou para ele serviu para mim também. Tenho pensado, José. Aquele armazém sempre deu trabalho. Não sei se ele vai vender tão cedo. Se você ainda tem interesse, talvez possamos conversar de outro jeito." José sentiu o chão sumir sob os pés. "De outro jeito?" Ele perguntou com a voz tremendo. Augusto respirou fundo e respondeu: "Você sempre foi honesto. E eu sei que você não tem o dinheiro todo, mas posso parcelar o valor e deixar você começar a pagar só depois que abrir a mercearia. É arriscado para mim, mas acho que vale tentar." Aquela foi a porta que José tanto pediu. Não veio quando ele queria, nem do jeito que imaginava, mas veio na hora certa. E quando veio, parecia impossível não perceber que Deus estava conduzindo cada detalhe. Com a ajuda de alguns amigos, José reformou o armazém, pintou as paredes, ajeitou o telhado e encheu as prateleiras com tudo o que conseguiu juntar. A notícia se espalhou rápido. A mercearia Esperança Viva seria inaugurada no mês seguinte. E no dia da abertura, a rua ficou cheia. Gente comprando, gente abraçando, gente celebrando. José sorria como quem finalmente enxergava a recompensa de anos de luta. Até o senhor Augusto apareceu, e desta vez não havia dureza no olhar. Havia respeito. Hoje, José conta essa história para quem quiser ouvir. Não porque tenha orgulho apenas da conquista, mas porque aprendeu algo que mudou sua vida. Quando tudo parece fechado, quando a porta bate na sua cara, quando o não ecoa mais alto do que qualquer esperança, é aí, justamente aí, que a fé precisa falar mais alto.
Talvez você que está ouvindo isso agora esteja vivendo algo parecido. Talvez tenha uma porta que não abre de jeito nenhum, um sonho que parece distante, um caminho que se fechou quando você mais precisava. Mas a história de José mostra que nada é fim definitivo para quem confia. Às vezes Deus só está esperando você levantar os olhos e deixar Ele guiar. E se essa história tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários qual porta você está esperando que Deus abra. Quero orar pela sua vida. Não esqueça também de deixar o like, porque isso ajuda muito esse canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva para receber mais histórias como essa. Quem sabe a próxima mudança não começa exatamente hoje.